Queridos, eu quero ministrar uma palavra, não vou me demorar. Alguém pode me emprestar um relógio? Eu estou sem celular aqui, senão eu vou acabar me prolongando, mas não quero. Eu quero terminar o culto daqui a 44 minutos, às 9h30 no máximo, ok? Eu quero ministrar uma palavra, ainda temos a ceia. Eu quero, na verdade, projetar algo, eu creio que para o ano que vem, porque o ano, agora esse mês de dezembro está bem programadinho já, em todas as programações. Essa semana é bem cheia, tem o culto de cura e libertação na quinta-feira, tem o Tadel Regional, tem o encerramento do CTL, tem o batismo no sábado. Depois nós teremos a festa de celebração. Tu viu aquela camisa linda, maravilhosa que nós vamos ter? Ela está sendo fabricada, você precisa fazer a sua reserva, viu? Ela vai chegar já na semana da festa, mas eu estou muito animado. Aquela festa vai ficar bem coloridinha, assim, vai ser bem gostosa assim, a festa. Inclusive o pessoal de Búzios vai estar com a gente também, viu? Glória a Deus. E depois nós teremos o culto especial de Natal. Aí já chegou a véspera de Natal, e o Natal que, em nome de Jesus, você vai passar com sua família. E se você não tiver com quem passar, eu tenho certeza que tem alguém no seu grupo familiar que te ama muito, 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 e vai te convidar a você passar o Natal com ele. Amém? Mas eu quero ministrar uma palavra que eu creio que eu estou projetando algo já para o ano de 2014. Abre a sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 20. Quem já conhece um pouco a Bíblia, já sabe o que nós vamos ler. É um texto muito conhecido no mundo inteiro, mesmo no mundo asiático, ou mesmo nas Arábias, no mundo muçulmano. Esse texto é muito conhecido. Se trata dos 10 mandamentos. Viu? Êxodo capítulo 20. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Podemos ler? Amém? E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, e até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Quantos podem dizer glória a Deus? Versículo 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembre-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Amém? Então é um texto muito conhecido, são os 10 mandamentos, universalmente conhecido da palavra de Deus. Foram esses mandamentos que Deus, nas primeiras tábuas da lei, foi Ele mesmo que escreveu nas tábuas da lei,
Depois Moisés descendo o monte, ele viu que a turma tinha feito um bezerro de ouro, quebrou aquelas tábuas, teve que arrumar outras tábuas e ele mesmo escreveu os 10 mandamentos. Mas é interessante, querido, você se deu conta que nós estamos no Velho Testamento. Então, essas são os 10 mandamentos, a base de tudo, do código moral da palavra de Deus, código moral de Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado, código moral de Deus. Eu acredito, queridos, que o código moral do Antigo Testamento, na vida da grande maioria que está aqui, está bem estabelecido. Nós vivemos, eu quero aplicar fé, que você vive a sua vida obedecendo os 10 mandamentos. Que você não mate, você não mata, você não adultera, você não rouba, você não mente, você não usa o nome de Deus em vão. Você, em nome de Jesus, tem o seu dia de descanso durante a semana, viu? 10 mandamentos, dia da família, dia de descanso. Mesmo com toda essa correria de final de ano, tira o seu dia de descanso, dedica ele ao Senhor. Nós entendemos depois, eu não vou, obviamente a pregação não trata disso, mas o próprio Senhor Jesus depois trabalhou no sábado. Mas o princípio está estabelecido, um dia de descanso por semana, isso está estabelecido, esse dia pertence ao Senhor, viu? Em nome de Jesus, amém? Então eu acredito que na grande maioria das pessoas aqui, esses princípios, esse código genético, ou código de ética, melhor dizendo, está bem estabelecido na vida da maioria das pessoas aqui. Glória a Deus. E hoje, nós até mesmo consideramos quem obedece essas leis como um homem e uma mulher de Deus, uma mulher que mesmo debaixo de pressão não mente, um homem que mesmo com dificuldades no casamento, com situações difíceis, não simplesmente arruma outra mulher. Pessoas que são idôneas, pessoas que não matam os outros, em nome de Jesus. Quantos aqui estão se esforçando para manter o código de ética em dia, em nome de Jesus, amém? Então, e eu acredito, lendo a Bíblia, nós estamos no Velho Testamento, viu? Eu acredito, como eu vou formular isso para você entender? Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo não foi ainda derramado de uma forma permanente sobre as pessoas tementes a Deus. Então, eu acredito que Deus estabeleceu esses 10 mandamentos, porque há uma receita como manter os 10 mandamentos na sua vida, mesmo antes do dia de Pentecostes. Qual é a receita de manter esses 10 mandamentos em dia na sua vida? A receita se chama temor do Senhor. Viu? O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, ou de todo conhecimento, ou de todo saber. Eu acredito, queridos, que você não precisa ficar arrepiado, você não precisa falar em línguas, você não precisa fazer, manifestar os frutos ainda do Espírito para viver os 10 mandamentos. A receita de manter esses 10 mandamentos em dia na sua vida se chama o temor do Senhor. Você não vai adulterar porque você sabe que você serve um Deus que é onisciente, que sabe de todas as coisas, que é onipresente, Ele sempre está contigo, que é onipotente, que pode todas as coisas, e porque você teme a Deus, você não adultera. Essa é a receita do Antigo Testamento. Você não mente, querido, um cristão não mente por causa do temor de Deus, o temor a Deus, porque você sabe que Deus não está preso a essas 4 paredes, e a gente fala assim, seja bem-vindo aqui, Espírito Santo, Ele sempre está conosco,
Deus sempre está conosco. Ele é conosco. Já no Antigo Testamento, Deus recebeu um nome, aliás, foi Ele mesmo que falou, mas o profeta chamou Ele de Emanuel, Deus conosco, sempre. Amém? Então, na hora de você proferir uma mentira, você não precisa assim, por causa da presença do Espírito, eu não vou mentir. Mas por causa do temor do Senhor, você não vai mentir em nome de Jesus. Deus não daria um código desse no Antigo Testamento, já sabendo que seria impossível manter esse código ético. Ele deu esse código ético e a receita para manter ele em dia se chama o temor do Senhor. Eu tenho buscado, sabe, andar no temor do Senhor. O pastor Márcio falou aqui sobre a administração financeira da igreja. Tem que ter o temor do Senhor. Viu? Algumas coisas eu não faço por causa do temor do Senhor. Eu não estou nem falando em relação à minha pessoa, mas em relação à igreja. Porque algumas coisas que a gente poderia fazer só pela possibilidade que poderia ser mal interpretado, eu não faço por causa do temor do Senhor. O temor do Senhor é uma ferramenta poderosíssima para o cristão, viu? Ele nos mantém longe do pecado, longe das coisas erradas, longe da perversão sexual, longe da mentira, longe da violência, longe da mentira. É o temor do Senhor. O temor do Senhor faz a gente honrar pai e mãe. Deixa colocar isso em verso, talvez, espero que não vou te ofender, não é minha intenção. Mas quem não honra pai e mãe, precisa adquirir mais temor do Senhor. Eu acho uma das coisas mais terríveis, quando filhos não honram os seus pais. Quando eu fico sabendo que a filha está batendo na mãe, não estou falando de filha não, estou falando de filha. Uma senhorinha de 70 e poucos anos, filha drogada, vai lá, bate na mãe para pegar o dinheiro dela, isso dói no nosso coração. Mas isso não é falta de Espírito Santo, isso é falta de temor de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Quantos aqui precisam sempre andar no temor do Senhor? Eu também, queridos, eu também. Deixa eu lhe falar, assim, algo bem pessoal, porque você sabe, eu tenho procurado sempre estar presente na igreja, no domingo, na terça, na quarta, quando acontece a maioria dos nossos discipulados, mas eu tenho viajado bastante. E quando eu viajo, às vezes eu fico na casa das pessoas, mas muitas vezes eu fico no hotel. No hotel, como agora, fiquei durante 9 dias com minha esposa no hotel. Mas no hotel, normalmente tem TV a cabo, e na TV a cabo, passa de um certo horário, passam algumas coisas meio soviéticas, viu? Cuidado com sua TV a cabo. Sabe o que me faz não assistir essas coisas meio soviéticas? É o temor de Deus. Temor de Deus. Temor de Deus. Eu preciso sempre andar no temor de Deus. Se eu não me engano, eu ganhei um livro, aliás, esse não, se eu não me engano, já vou chegar lá. Mas eu ganhei um dia um livro no meu aniversário do apóstolo Ari, chamado O Temor do Senhor, escrito pelo John Bevere, um autor muito conhecido ali da nossa livraria. Se não me engano, agora sim, ainda temos alguns livros desses ali atrás. Olha, que livro poderoso, E quando eu comecei a ler, eu já me senti um pouco constrangido, sabe por quê? Ele começa contando uma experiência que ele teve no Brasil, o John Bevere, de falta de temor. Que ele entrou na igreja e enquanto ele estava ministrando, as pessoas estavam conversando, estavam atendendo o celular, que estavam assim, e eu falei, misericórdia. Até fiquei preocupado quando o apóstolo me deu aquele livro e falei, meu Deus, será que ele acha que eu não tenho um temor de Deus? Mas eu creio que foi o meu discipulador investindo na minha vida, porque
a vida de um cristão tem que ter a base do temor de Deus. Pessoas que são uma coisa dentro das quatro paredes do prédio da igreja, são outra coisa lá fora, precisam mais temor de Deus, viu? Pessoas, quando viajam final de ano, estão em lugares onde eles acham que ninguém os conhece, estão em lugares onde eles não serão reconhecidos. O que segura uma pessoa nessas condições é o temor de Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado: eu preciso mais do temor de Deus. Eu posso falar isso para todos vocês: eu preciso mais e sempre andar no temor de Deus. O temor do Senhor é a receita de cumprir os 10 mandamentos. Agora, queridos, vamos andar um pouco na Bíblia e vamos lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, quem já é um pouco mais versátil na palavra de Deus, sabe que nós estamos aterrissando no Sermão do Monte, ou a pregação da montanha, ou sei lá, como sua Bíblia faz isso, mas é o Sermão do Monte. Quantos acharam Mateus capítulo 5? Diga glória a Deus. Então olha só que interessante, Jesus agora se refere a esses 10 mandamentos, aqui a partir do versículo 21. Diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. Aonde está escrito isso? Em Êxodo, capítulo 20. Faz parte dos 10 mandamentos. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. A quem matar estará, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão racá será levado ao tribunal, que essa palavra traduzida é mais ou menos idiota, viu? Palavra em português. E qualquer ou tolo, né? Muitas traduções usam essa palavra tolo, mas não é só tolo, é um pouco mais forte comparado com a palavra idiota, tá bom? E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Meu Deus. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser julgado na prisão. Eu lhes garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Está escrito aonde? Em Êxodo capítulo 20. Faz parte dos 10 mandamentos. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Meu Deus. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Meu Deus. Versículo 33. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, nem
porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram que foi dito olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Uau! Dureza, hein? Se o padrão dos 10 mandamentos já estava alto, agora Jesus elevou esse padrão nas alturas. E eu quero te dizer que se a receita de manter o código ético do Antigo Testamento em dia era o temor do Senhor, eu quero te dizer que agora no Novo Testamento o temor do Senhor ele precisa continuar, mas ele não é mais o suficiente. Ele precisa continuar, viu? Mas ele não é capaz, só o temor do Senhor não é capaz de manter o código de ética do Novo Testamento. O que será então o que mantém o código ético do Novo Testamento? Quantos querem saber? Fala para a pessoa que está ao seu lado, você é um crente do Novo Testamento. Interessante. Um dia eu fiz fiz as contas e eu pensei, rapaz, muita gente vive a sua vida cristã como a gente ainda estivesse vivendo no Antigo Testamento. A gente, até mesmo como discipulador, e eu como pastor, muitas vezes eu me dou por satisfeito, eu já sou feliz da vida, se todos os membros dessa igreja mantiverem o código de ética do Antigo Testamento. Pelo menos você não matar ninguém, você não adulterar, você não mentir, você não roubar, você amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você honra seu pai e mãe, eu fico feliz da vida, viu? Então a gente muitas vezes se dá por satisfeito se os nossos discípulos, ou os membros da igreja, ou os membros do nosso grupo familiar, manterem o código de ética do Antigo Testamento. E se a gente vê o temor de Deus, a gente fica muito feliz. Quantos ficam felizes quando você percebe que o seu discípulo tem um temor de Deus? A gente fica feliz da vida. Mas nós somos crentes do Novo Testamento. Eu não posso dizer, eu não gosto nem dessa palavra crente, mas no Antigo Testamento também tinha crentes que acreditavam. Eu não posso chamar, nós somos cristãos do Novo Testamento, porque no Antigo Testamento a gente não poderia ser cristão. Cristo não tinha vindo ainda. Agora, queridos, como manter em dia o código de ética do Novo Testamento? Como a gente faz isso? Meu Deus! Jesus fala assim, olha, foi dito, não comete adultério, mas eu digo, se você olhar apenas para uma pessoa do outro sexo, ele falou só de homens em relação às mulheres, mas você sabe muito bem que hoje em dia a gente precisa incluir os dois sexos, não é verdade? Adolescentes na escola, meu irmão, antigamente a rapaziada estava em cima das meninas, hoje, coitado dos rapazes que estão sendo bombardeados de todos os lados.
O pastor Antônio, ele é professor em escola estadual em Magé. Ele falou para mim: pastor, já temos casos de meninas que vão no banheiro, tiram uma foto de si mesmo pelada e vai para o rapaz. E aí, vai? Como manter o código de ética do Novo Testamento? Pergunta à pessoa que está ao seu lado: como manter o código de ética no Novo Testamento? Quantos entendem aqui que é um padrão muito alto, muito alto? Quantos aqui concordam que é um padrão muito alto? Só a metade. Os outros fazem: não, pastor, isso é moleza. Isso aqui é mole, pastor. Eu não estou nem entendendo porque o Senhor está gastando o meu tempo falando sobre essas coisas. A gente não pode partir logo para a ceia, porque para mim não faz nem sentido o que o Senhor está falando. Então, se você não se deu conta, deixa responder por você. O código de ética do Novo Testamento é altíssimo, altíssimo. E é tão alto que não é possível viver ele pelas próprias forças. Não é a pessoa mais direitinha, a pessoa mais, autodisciplinada, a pessoa mais temente a Deus. Mesmo com tudo isso, ela não consegue viver o padrão do Código de Ética do Novo Testamento. Agora vamos para o último texto. Meu Deus, tem que correr aqui, que eu prometi que eu vou terminar às 9h30. Gálatas capítulo 5. Gálatas, a carta do apóstolo Paulo aos irmãos da Galácia, por isso ela se chama Carta aos Gálatas. Quem achou, diga: eu achei, glória a Deus. Vamos até o capítulo 5. Apóstolo Paulo escrevendo para os Gálatas a partir do versículo 16. Falei outro versículo, mas é 5:16, viu? Diz o seguinte aqui: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus. Quantos aqui pertencem a Cristo Jesus? Crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejam presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, queridos, a receita de manter o código de ética do Antigo Testamento é o temor de Deus. A receita para manter o código de ética do Novo Testamento é andar no Espírito. Fala para a pessoa que está ao seu lado: andar no Espírito. Queridos, eu creio, eu estou orando, mas eu estou sentindo o meu espírito do Ralph sendo agitado pelo Santo Espírito, pelo Espírito Santo, que nós vamos mergulhar mais profundamente no ano de 2014 nesse princípio. Nós precisamos aprender a andar no Espírito.
E olha que eu nasci na Alemanha, eu sou alemão. Alemão pensa o seguinte: 1 mais 1 dá 2. A gente resolve tudo na disciplina, a gente resolve tudo vamos lá, você vai conseguir. Chute na própria traseira, como eu já falei algumas vezes. Vamos lá, levanta daí, rapaz. Eu levanto. E é muita coisa na palavra de Deus. Eu queria que muitas pessoas já tivessem essa disciplina, ou que eu falei do temor de Deus. Já seria maravilhoso, mas eu creio que há algo muito melhor e maior do que isso. Isso tem que ser a base. Mas em nome de Jesus, Deus vai nos ensinar a andarmos no Espírito. O seu grupo familiar ser ministrado debaixo da direção do Espírito Santo. Essa igreja aprender a andar no Espírito, se mover debaixo do Espírito. Pode ficar tranquilo que a gente não vai se tornar sabe aquela igreja descontrolada, pentecostal, que agora não é do Espírito. Então, no Espírito a gente faz tudo, a gente sobe parede e faz essas loucuras, né? Eu creio que algumas loucuras vão acontecer, mas com a base do temor do Senhor, com a base da disciplina, com a base da organização. Mas eu creio que o Espírito Santo está nos desafiando a aprendermos a andarmos no Espírito. Para vivermos, sabe, eu dou testemunho de vocês, muitos de vocês estão assim, nota 10 no Código de Ética do Antigo Testamento. Você está dando um bom testemunho, viu? No seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança. Você realmente é um verdadeiro filho de Deus, em qual não há dolo, como Jesus falou em relação meu Deus, Natanael. Ele falou isso para ele. Lá vem um verdadeiro israelita, uma pessoa que anda certinho, que dá o dízimo, que separa a semeadura, que dá as primícias, que não mente, que não rouba, que não adultera, que honra o Senhor, que não usa o nome dele em vão, que honra seus pais. Uma pessoa certinha. Mas eu creio que em 2014 nós vamos entrar em esferas novas e nós vamos aprender a andar pelo Espírito. Ontem, nesses últimos 2 dias, algo aconteceu comigo. Eu nem sei o que de fato aconteceu. Mas eu estava lá numa igreja batista Filadélfia, lá em Capão da Canoa, no litoral do Rio Grande do Sul. E ontem à noite aconteceu algo sobrenatural, assim, sabe? De repente eu senti o Espírito se mexendo dentro de mim, e eu liberei uma palavra e de repente começou a mover de Deus assim, de fato sobrenatural. Por que eu sei que foi sobrenatural e não só foi nas emoções? Porque na sala das crianças o Espírito de repente começou a agir também. As crianças começaram a chorar. Uma menina chegou para a tia e falou: tia, eu estava com raiva da minha mãe, eu quero ir lá no salão pedir perdão para ela. Que coisas, mas o que eu estou falando para vocês não é resultado do que aconteceu ontem. Quem estava aqui no Tadel, o último Tadel que eu ministrei, eu já falei sobre o fruto do Espírito. Porque eu creio que o Senhor quer nos elevar, Ele vai nos levar a um outro nível que talvez até hoje, como igreja, eu sei que algumas pessoas já estão se movendo no Espírito, mas como igreja nós vamos aprender a andar no Espírito e coisas sobrenaturais vão brotar e pipocar no meio de nós em nome de Jesus. Talvez você vai fazer coisas que você nunca fez antes, mas o Espírito Santo vai se manifestar com poder e glória em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém? Amém? Quantos querem junto comigo aprender a andar mais no Espírito, se mover mais no Espírito? Glória a Deus. Fecha os teus olhos, vamos orar. Já peço os irmãos da ceia se posicionarem, mas fecha os teus olhos. Eu quero orar. São apenas algumas poucas pessoas que estão se mexendo, mas eu creio que nós precisamos orar. Espírito Santo de Deus, faz tempo que o Senhor tem falado conosco
sobre a total dependência que nós temos do Senhor. Sem o Senhor agindo ao nosso favor, não podemos fazer nada. As melhores estratégias, a semana criativa mais criativa, Senhor, tudo que nós fizermos para dar um gás na Tua obra vai adiantar de absolutamente nada, se não for ungido pelo Senhor, se o Senhor não se move no nosso meio. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem Ele, nada feito. As palavras matam, mas o Espírito vivifica. Senhor, eu já quero, como pastor dessa igreja, também já liberando essa palavra sobre São Pedro da Aldeia, Senhor, sobre Jardim Esperança, sobre Búzios, Senhor, em 2014. Nós vamos nos dedicar, Senhor, a aprendermos a andar no Espírito, Senhor. E eu creio que nós veremos, Senhor, um crescimento como nunca experimentamos ainda nesses anos todos. Senhor, nós veremos, Senhor, pessoas se entregando a Ti que a gente julgava impossível. Nós vamos ver pessoas consertando as suas vidas. Nós vamos ver milagres, sinais e maravilhas acontecendo no nosso meio. Nós vamos ver a área financeira prosperar como nunca antes, Senhor. Nós vamos ver, Senhor, pessoas, indivíduos e famílias prosperando como nunca vimos antes. Nos ajuda, Senhor, nós queremos aprender a andar no Espírito, viver pelo Espírito, sermos muito disciplinados, sermos muito organizados, mas nós vamos chegar no código de ética do Novo Testamento, nós vamos chegar no padrão do Novo Testamento. Nós vamos ver pessoas sendo usadas tremendamente por Deus. Nós vamos ver líderes, dirigentes de grupos familiares se movendo no Espírito Santo. Milagres acontecendo nos grupos familiares. Nós vamos ter notícias de pessoas curadas fisicamente. Pessoas restauradas emocionalmente. Não por causa da psicologia, mas por causa de uma intervenção sobrenatural do Senhor. Obrigado, Jesus. Também quero orar sobre as pessoas que talvez estão aqui. Estão pensando agora como eu posso chegar no nível do Novo Testamento se eu não consigo nem cumprir código de ética do Antigo Testamento. Que o temor do Senhor recaia sobre nós aqui nesta noite, Senhor, principalmente sobre essas pessoas que ainda lutam com mentira, que ainda lutam, Senhor, com adultério, que ainda lutam, Senhor, com a prostituição, que lutam ainda, Senhor, furtando coisas, cobiçando as coisas dos outros. Senhor, que o temor do Senhor tome posse de cada vida que está presente aqui nesse lugar, Senhor. O temor do Senhor é o princípio de todo conhecimento, de todos os saberes, de toda a sabedoria, Senhor. Nos enche de sabedoria aqui nesta noite, Senhor, para depois irmos a um nível mais alto. O nível que o Senhor preparou para aqueles que vivem como nós, depois do derramado Espírito Santo no dia de Pentecostes. Pessoas cheias do Espírito Santo, que não satisfazem mais as obras da carne, mas andam e vivem pelo Espírito. Eu quero te agradecer em nome de Jesus.